Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à 7ª temporada, 69º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir, para dar risadas. Oi, Lúcia Porto, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lúcia Matos. Olha que coisa linda, hein? Estamos quase virando setentonas. Septo o quê? Ah, não sei. Tu que lê essa coisa da numérica aí que não é comigo, mas assim, veja bem, 7ª temporada, Encontro às Cegas, programa número 69. Que coisa, hein? Essa temporada tá muito legal, porque ela tá nos ajudando a conhecer pessoas diferentes, conhecer os amigos dos amigos, então. Estamos viajando por este Brasil, hein, Lúcia Porto? Esse Brasil, esse mundão, né? Lá em abril a gente começou essa temporada, né? Já tava frio e continua frio, né? Porque a gente tá tudo encasacado, aliás, com a roupa bem parecida de novo, pra variar, né? A gente tem uma sintonia, né, Lúcia Matos? Né? As pessoas devem achar que a gente combina, né? Olha, hoje eu vou de cinza. Não, a gente não combina. Aliás, é que nós temos sintonia. A gente podia pedir um patrocínio para uma loja de uniformes escolares cinza, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, a gente começou essa temporada lá em abril com a nossa amiga Cláudia Betcher, a temporada Encontro às Cegas, que faz a gente conhecer pessoas que a gente não conhecia, mas a primeira pessoa a gente conhecia. Cláudia Betcher, Relações Públicas, sommelier de chá, ceramista, joalheira, uma pessoa incrível, que nos apresentou um amigão dela, músico super talentoso, né, o Ulisses Rocha, que mora em Ilhabela. Em Ilhabela, o Ulisses Rocha veleja, né? Porque ele leva uma vida boa, ele anda de moto e veleja. E toca violão, que é mais importante, né, Lúcia Porto? Eu comecei dizendo que ele era violonista, não me atrapalha. Ele nos indicou uma amiga, Elisa Prado, que também é da comunicação como a gente. Ela é especialista em planejamento, gestão de reputação, também é especialista em gestão de crises. E a Elisa nos indicou uma outra amiga muito divertida, a Tati Maia Lins. Foi um dos programas mais hilários que a gente fez. Assim, a Tati é uma figura, tem histórias muito engraçadas sobre arranjar emprego com carona de mototáxi, depois numa favela, uma função lá. A Tati nos indicou uma outra amigona dela também, incrível, que foi a Carol Minardi. A Carol Minardi, engenheira de alimentos, né? Trabalhou também muito em hotéis de luxo espalhados pelo Brasil, viajou o mundo e depois, morando em Porto Alegre, ela conheceu uma pessoa que virou uma super amiga dela, que por acaso é uma argentina, né? Uma veterinária argentina, Letícia Levin. A Letícia nos indicou para falar também depois. Eu acho que ela começou a analisar todas as nossas bate-papos e trouxe uma psicóloga para falar conosco, né? A psicóloga feminista, a psicóloga Lavínia Palma, que nos explicou e nos ensinou o que é a psicologia feminista, né? Nos deu uma aula que foi muito interessante, e a Lavínia também nos deu uma outra aula, porque quando a gente perguntou quem era a melhor amiga para indicar, ela nos indicou a irmã, né? A Letícia Palma, que assim como a Lavínia, mora em Brasília. A gente descobriu tudo ali no nosso canal, ó. Te inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações que você vai rever os episódios dessa temporada que estão muito legais. Muito legais. E a gente descobriu nesse programa que tem muita gente boa em Brasília, né? Muita gente boa e muito jornalista, porque a Letícia Palma, que é jornalista, irmã da Lavínia, que é amiga da Letícia Levin, nos indicou outra Letícia, porque tem Letícia no mundo, hein? Letícia e Lúcia tem muito no mundo. Então, a Letícia Palma nos indicou a Letícia Luvison, jornalista, que além de jornalista, curte muito o gauchismo, né? Ela frequenta CTG, se eu não me engano, ela foi primeira prenda, é uma pessoa assim, né, arraigada às nossas tradições. Tão arraigadas nossas tradições que nos indicou um cara que só não é gaúcho por acaso, né? Nos indicou o Rafael Fritz Wallendorf, que eu acho que, se não foi ainda, vai ser patrão de CTG, porque declama, escreve livro, né? Homenageia o nosso país não, Rio Grande do Sul é o nosso país, né? Ai, separatista. Pronto, se entregou. Homenageia o nosso estado, tem o Rio Grande do Sul tatuado, né? É um cara muito legal. O Rafa, por sua vez, eu acho que ele, né,
pensou em mim, ou ele me Tá stalkeou acabando, antes. a minha água do mate tá acabando, porque essa tua prosa tá longa, hein, minha amiga? Porque escreveu o texto longo. Mas o Rafa pensou em mim na hora de indicar alguém, porque ele indicou um amigão dele, o Ronaldo Triaca, que abriu uma vinícola onde, Lúcia Matos? Em Brasília, na terra da gauchada. Eu vou dizer, Rio Grande do Sul era a capital do mundo, não é agora, eu acho que é Brasília que tem até Brasília. vinícola, né? É. Bom, então, de Brasília, o Ronaldo Triaca, nosso homem do vinho, nos indicou a convidada de hoje também, né, Lúcia Matos? Exatamente, e todos receberam o cheirinho do Quase Sem Pauta, porque essa 7ª temporada, que fala de amizade, tem o grande e importante apoio da nossa querida, talentosa amiga lá de Gramado, a Lu Rec, do Santo Aroma. Ela criou um aromatizador de ambientes personalizado, que é uma delícia. Se a nossa convidada de hoje ainda não recebeu, receberá, porque a Lúcia Porto vai mandar, né, Lúcia Porto? Claro, a Lúcia Porto já mandou, se não chegou, porque os Correios não são mais tão eficientes como eram, né, Lúcia Matos? Pronto, então bota a culpa em mim. Nos Correios. Alô, Então, Correios, né? estamos aqui. Apresenta a nossa convidada, eu vou colocar ela aqui com a gente. Tá bom. Hoje, então, no nosso 69º episódio do Encontro às Cegas, a gente vai conhecer uma amiga do Ronaldo Triaca, direto de Brasília, que já tá com a cuia na mão, né? E ela faz a gente voltar como uma pro Rio boa Grande... gaúcha. Isso aí, ela tá fazendo a gente voltar para o Rio Grande do Sul, porque a nossa convidada hoje está em Espumoso, a Luísa Comim. Tudo bem, Luísa? Bem-vinda. Tudo bom, gurias? Adorei esse projeto, achei o máximo, assim, conhecer gente diferente, gente nova, é uma das coisas que eu amo. Eu amo pessoas, trabalho com pessoas, então eu achei o máximo. Parabéns, assim, por essa iniciativa, muito legal. Tô adorando participar, né? E adorei a indicação do Ronaldo, agradeço o Ronaldo aí. E vamos para esse bate-papo. Tava escutando vocês aqui, eu vi uma das Lúcias, né, puxar o chimarrão e disse, ai, que bom, eu também vou poder tomar chimarrão. Não, senão a gente não aguenta. E assim, ó, tu não te preocupa, tá? Tu pode chamar Matos de Matos e a Porto de Porto, porque, né, senão vai ser muito confuso, Lúcia e tal. Então, vamos apresentar a Luísa Comim, né, que está ali com a sua cuia na mão. A Luísa é bacharel em secretariado executivo bilíngue pela Universidade de Passo Fundo, também bacharel em administração pela UBRA, tem especializações em gestão de negócios e psicanálise humanista e formação em programação neurolinguística, coaching, reiki usui, terapia holística e auriculoterapia. Hoje em dia, a Luísa atua como terapeuta energética e palestrante e é fundadora e diretora do Vila Casulo Spa da Vida, que ela vai nos explicar direitinho o que é. Fica lá em Espumoso, de onde ela fala conosco. Além disso, além de todas essas coisas que ela já faz, a Luísa também é produtora rural. São apenas algumas das coisinhas que ela faz aqui no dia a dia, né? Olha, eu acho que vamos deixar ela falar, né, Lúcia Matos? Nem vamos abrir a boca. A pessoa faz de tudo um pouco. Vai ter história para contar. Bom, Luísa, bem-vinda. Vamos começar pela única pergunta certa desse podcast, né? Que é um podcast sobre amizade, um amigo vai indicando o outro. Então, por que tu achas que o Ronaldo Triaca, lá de Brasília, te indicou, foi para Espumoso, para te indicar para esse encontro às cegas com a gente? Na verdade, o Ronaldo, ele, além de algumas coisas em comum de história, né? E eu acredito que perfil, assim, coisas, valores, ele é natural de Espumoso. E é meu familiar, ele é primo da minha mãe, né? Nós viemos de uma imigração italiana, né? A gente valoriza muito a questão de família, história, o agro, né? O Ronaldo totalmente ligado ao agro também, tem uma história de vida muito legal, que vocês puderam ter contato lá com a família, lá em Brasília, né? Ele também com a vinícola lá na área rural, muito do meu perfil e muito da minha história também, né? Então, esses pontos em comuns, eu acredito que foi o que fizeram ele me indicar, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Ronaldo, assim, pela trajetória, o quanto ele transformou o espaço que ele ama lá também dentro da propriedade, né? E uniu as coisas que ele ama lá também, família, vinhos, muito parecido com o que eu fiz aqui na propriedade rural da família. Então, acho que esses pontos em comuns, né, faz com que a gente tenha uma afinidade muito grande e deve ter sido por isso que ele me indicou.
Bom, então, assim, tu já nos explicou da onde existe essa relação de amizade, de onde vocês se conhecem, né? E falou também um pouco que a trajetória é meio parecida, assim, como experiência. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua mudança, assim, como é que era a tua vida e como é que foi essa tua mudança de secretária executiva, administradora de empresas até o SPA que tu tens e a tua vida rural, digamos assim, né, Luísa? Então, gurias, a minha vida, na verdade, ela sempre foi rural. Né? Hoje, eu moro na casa que os meus pais moravam. Nós somos uma família toda de produtores rurais, todos imigrantes italianos, então eu tenho a Itália, a imigração italiana e a produção rural na veia. Né? E essa ligação com a terra, para nós, é muito forte. Então, eu cresci aqui na área rural, onde eu retornei morar, já fazem 10 anos, e convivi minha vida toda aqui. E então a minha ligação com essa parte rural é muito intensa. Acabei fazendo faculdade, porém, quando eu estava me formando, assim, o meu pai adoeceu. Adoeceu super jovem, eu estava ainda terminando a faculdade. De administração. De administração. Na Faculdade. verdade, eu fiz as duas mais ou menos juntas, assim. Né? Eu estava cursando uma e já a outra, então eu acabei fazendo meio junto, assim. E aí eu estava fazendo a faculdade, ele adoece, e quase no final da minha faculdade, aí no meio disso, eu acabei assumindo a propriedade rural aqui da família, né? Ele ficou adoecido, assim, uns 7 anos, mais ou menos. E aí, depois disso, ele faleceu, já faz mais de 10 anos, e aí eu retornei a morar na propriedade. Né? Aqui onde eu moro, para entender um pouquinho da minha história, é um vilarejo da família. Né? Nós temos aqui na área rural, no interior, as comunidades que a gente chama, né? Que vem de comuna italiana. Então é onde os imigrantes vieram, né? Aqui a maioria é imigrante italiano, e vieram e se reuniram, os povoados, né? Na área rural, no interior, e então eu moro num desses vilarejos, né? Que a gente chama de comunidade aqui. Aqui onde eu moro, morava meu avô, que era o irmão mais velho de, acho que 12 irmãos, né? E meus bisavós moravam aqui também. Então, eu moro na Vila Cominha, levo o nosso sobrenome, porque aqui é um vilarejo realmente da família. Todos produtores rurais, né? E eu passei minha infância aqui, eu morei até os 12 anos aqui na fazenda, então passei toda a minha infância aqui. Aí nós acabamos morando um tempo na cidade, em Espumoso, que é pertinho daqui, é 10 quilômetros, então é muito perto, quase dentro da cidade. Mas a tua ligação com a terra e com esse lugar é muito forte, não é Imagina, tua, vem dos meus ancestrais. bisavós, né? Inclusive, eu tenho a escritura da área de terra aqui com mais de 100 anos, né? Do meu bisavô, quando ele chega aqui para realmente colonizar e plantar essas áreas. Então, é uma história muito antiga, não tem como não ter amor e paixão aqui pela terra, pela área rural, pela vida no campo, não, é impossível, né? Então, eu passei minha infância aqui, a casa dos meus avós é do lado da minha casa, né? Mas desde que tu voltou, Luísa, para cuidar do teu pai e tal, que tu voltou para administrar e tal, desde então tu moras aí. Não, eu acabei, voltei realmente a morar aqui na propriedade quando meu pai faleceu. Né? Então ele ficou doente, né? Porque a cidade aqui, onde eu morava na cidade, é do lado, dá 10 minutos, né? Então eu acabava, meu pai morava aqui na fazenda, continuou morando aqui, eu morava na cidade e via todos os dias aqui na propriedade. Aí quando ele faleceu, eu acabei retornando, né? Uma semana depois eu brinco que eu vim de mala e cuia e não saí mais. Não pretendo sair porque aqui é meu cantinho, meu recanto. Quando eu retornei, eu já, junto com assumir a fazenda, para mim foi um desafio muito grande, gurias. Porque meu pai era daquele perfil de que, muito protetor, 2 filhas mulheres, eu tenho uma irmã mais nova, nós somos 4 anos de diferença uma da outra. Então, duas filhas mulheres, né? Aqui a família toda de produtores, mas todos os homens que gerenciavam, enfim, estavam à frente do negócio. Então, não existia uma sucessão rural,
né, sucessão familiar, eu não fui preparada para assumir a fazenda. E ele também adoeceu super novo, né? Então, foi um desafio gigantesco. Assumir algo que eu não entendia nada, apesar de ter sido criada aqui, né, a campo, ele procurava não passar nada do negócio, algo meio cultural, né, nosso aqui, muito típico isso, assim. Então, eu não entendia absolutamente nada do negócio, por mais que eu gostasse. Quando ele adoeceu de uma hora para outra, então, quando eu caí, assim, né, de paraquedas na propriedade, foi um desafio gigantesco. Ele, na época, muito novo, ele adoeceu com 49, imagina. Né? Hoje eu olho para trás e penso, nossa, ele era um guri. Ah, né? super Quando jovem. adoeceu, super jovem, faleceu com 56. Então, assim, um guri. E, então, para ele foi muito difícil também adoecer, uma pessoa super ativa, um homem muito inteligente, que, né, tomava conta dos negócios, enfim, ele era, centralizava. E aí, para ele adoecer foi muito difícil, né? E perder essa capacidade de estar à frente da vida dele, dos negócios, enfim. Então, foi um desafio para ele, um desafio para mim, né? Então, eu tive muitas barreiras. Hoje eu entendo que para essa dificuldade dele no momento que ele estava passando, na verdade, com ele mesmo, né? Então, ele criou barreiras para mim. Então, para ele foi difícil aceitar que ele estava... na verdade, não era eu na propriedade o problema dele, hoje eu entendo, né? E sim a situação que ele estava vivendo, de perceber que ele estava perdendo a capacidade de trabalhar, enfim, né, de ter a liberdade dele, de seguir a vida dele, né, com total independência. E isso eu acho que deve ser muito doloroso. Em função dessa história dele, quando eu entrei na fazenda e acabei... As coisas aconteceram meio que automático, assim, adoeceu, foi para o hospital, foi cirurgia, e aí nesse meio tempo, tá, alguém tem que ir lá, foi bem na época de plantio de soja, alguém tem que plantar soja, né? Eu saía do hospital e ia para a lavoura, então começou meio que, assim, de susto. É uma propriedade que, basicamente, soja? O que Soja. é esse Nós temos soja? alguma coisa de pecuária, mas a nossa principal... nosso principal produto é commodity, é soja. Então foi bem numa época de plantio, e aí eu tinha que plantar e ele no hospital, enfim, né? Então foi uma loucura. E ele ao mesmo tempo barrando, porque eu acho que ele queria sair daquela situação e voltar e tudo ao normal, e ao mesmo tempo não conseguia. Então foi um desafio assim gigantesco. Junto com essa entrada na propriedade, eu comecei a me desenvolver fazendo formações dentro dessa área das terapias, né? Eu falo que esse período, até há uns 3 anos atrás, foi a minha preparação para a minha missão de vida. Acho não, eu tenho certeza disso, né? Hoje eu tenho Na verdade, total certeza. Tu já estava com várias missões, né? A primeira foi a propriedade que tu tinha que ajudar de alguma forma para ela não parar, e aí depois, ao mesmo tempo, tu foi descobrindo a tua missão, que é que tu tens hoje, né? Então, nesse período, assim, que eu entrei, né, eu achava que eu estava entrando nessa área por minha causa, né, para dar conta do meu emocional, pai doente, enfim. Mas, na verdade, depois, no final de tudo, eu fui entender, vou chegar no final da história, que estava me preparando para a minha missão de vida, né? Então, hoje eu vejo muito assim como um ciclo de preparação. E sou muito grata a tudo exatamente como foi. Foi um desafio assim, gigantesco, né? Várias vezes eu olhava para tudo e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Por que isso está acontecendo comigo, né? Não, e é curioso, Luísa, que as coisas foram acontecendo tudo meio junto, assim, né? As coisas foram meio se atropelando, digamos assim. Sabe quando a vida, assim, vira do avesso? Sim, né? sim. Literalmente. Então, assim... E foi um desafio gigantesco e sem preparação, mas eu acho que esse desafio foi extremamente importante para mim. Então, quando eu assumo, eu comecei com psicanálise, comecei a fazer uma especialização em psicanálise, né? Aí, inclusive, às vezes eu ia para aula, que era uma vez por mês lá em Santa Maria. Às vezes, em pleno plantio, colheita, eu ia para aula, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que isso? Às vezes até eu me questionava, mas era mais forte que eu, assim, sabe? Quando aquelas coisas assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer algo. Tu estava tentando eu descobrir estava para onde tu ia, né? E eu estava me direcionando já para o que eu faço hoje. Eu acho que eu sempre escutei muito, assim, a minha intuição, né? Eu
pela necessidade, eu aprendi a sentir muito antes de fazer algo, né? A sentir mais do que muitas vezes racionalizar. E nós somos movidos a sentimento. Então, quando a gente aprende a sentir mais a nossa essência, aquilo que o nosso ser interior fala, a gente se direciona para aquilo que é a nossa missão, para aquilo que vai nos fazer bem. E foi dessa forma que eu fui me encaminhando, né, para o que eu faço hoje. Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. São áreas muito distintas e que tu segue, né? A questão da produção rural, de manter a propriedade, e a questão das terapias, de toda essa tua especialização em neurolinguística, enfim. Tu achas que uma coisa te ajuda na outra? Tu achas que, totalmente, na verdade, a formação, que é uma formação curiosa, né? Uma formação muito diferente, com muitas nuances, assim. Como é que elas te ajudam? Então, como eu falo que foi preparação, a terra me ensina muito, né? Quando a gente começa a ter contato com a terra, na verdade a gente mexe com a vida, né? Semente, plantio, isso tudo a gente mexe diretamente com vida. E quando a gente faz isso com paixão e com amor, a gente entra na essência de tudo isso, né? Então, o que eu aprendi a campo com a natureza, com a terra, é algo assim que não tem faculdade, não tem currículo, não tem nada que vá me ensinar. Então, essa experiência, tanto que hoje eu brinco que eu moro no meio do mato e eu sou do mato e adoro o mato. Porque estar no meio da natureza, a gente vem da natureza e esquece muito disso. Então, quando a gente começa a se reconectar com tudo isso, é incrível, assim, o ganho que a gente tem e a sabedoria que isso traz. Desenvolve a gente de uma forma, assim, impressionante. Então, são áreas totalmente distintas, mas, ao mesmo tempo, totalmente interligadas, porque eu trabalho com vida hoje, quando eu falo de ser humano, e a gente trabalha totalmente com vida quando planta, quando colhe. Fala da natureza, né? Mas, Luísa, isso então, esse caminho que tu fizeste aí meio forçado, então, a partir, né, da doença do teu pai e de tu assumires a propriedade, foi te ajudando a criar esse método que tu tem hoje de terapia, né? Porque tu fosse ao mesmo tempo estudando várias coisas, e como é que foi essa construção, né? Como é que ela se deu nesse tempo? Então, no meio de tudo isso, então meu pai falece uns 10 anos atrás, eu retorno morar aqui, né? Aí eu comecei já há 13 anos eu atendia já. Assim que eu entrei na fazenda, já fiz as formações, já comecei a atender, né? E aí eu tinha uma clínica na cidade e vinha todos os dias, né? Então, eu atendia, eu brinco que eu até tenho uma palestra que é chamada de salto alto, de botas e, enfim, descalços, porque eu vivia um pouco de salto, um pouco de bota, né? E quando eu estava aqui no meio da natureza, descalço, que é uma das coisas que eu amo é andar descalço. Hoje eu consegui unir até isso na minha vida, sabe? Poder trabalhar descalço aqui. Então, quando eu volto para cá, eu comecei os atendimentos aqui. Só o fato de eu estar aqui, né, nesse meio, isso foi transformando, inclusive, meus atendimentos. Então, por isso que hoje eu trabalho com terapia energética, né? Então, a gente trata, através dessa terapia, o ser como um todo. A gente não olha somente o mental, somente o físico, mas a gente entra a nível inconsciente, que é a energia pura, a gente acessa o corpo energético, né, toda a parte da nossa vibração, enfim, das informações que a gente tem a nível de campo energético. E isso se deu, né, muito desse atendimento aqui nesse meio, né, com certeza. E juntamente com as formações e mais tudo aquilo que eu aprendi na Terra, eu acho que isso que trouxe essa técnica, né, que hoje, inclusive, eu dou formações para outros terapeutas com essa técnica que eu criei. Deixa eu te fazer uma pergunta também, especificamente de foco, assim, né, porque interesses diversos na tua vida, né? A gente já falou, um deles entrou na tua vida assim meio forçado, né? E os outros foram coisas que tu querias, que tu gostas e que tu foste atrás. Mas a gente sabe que nunca é fácil também começar um negócio, né? E começar um negócio no interior do interior, porque tu não tá em Espumoso, tu tá na Vila Comim, no interior de Espumoso.
de uma terapia ou de técnicas que não são, assim, digamos, muito populares ou muito conhecidas, né? Como é que foi esse início desse negócio que era, assim, como tu falou, tu mora no meio do mato. Eu moro no meio do mato também, por isso que eu tô falando, é meio do nada, né? Não, e gurias, assim, porque aqui nós temos, então, a... Espumoso já é interior do estado, né? Aí eu moro no interior do interior do interior do estado. Porque tem a comunidade que a gente chama, que é onde tem o campo de futebol, a igreja, o cemitério e a escolinha, que antigamente tinha escola aqui no interior, né? Lá é o centro da comunidade. O nome dessa comunidade que a gente pertence aqui é Bela Vista. Tá? Que fique claro que o centro da comunidade é uma rua, né? É isso. Claro, que não é rua, Uma né? Que rua, não é uma praça. asfaltada. Isso aí. Exato, que não é asfaltada, é terra, né? É. Então, tem o pavilhão, né, onde acontecem as festas da comunidade, onde tem a igreja, tem o campo de futebol e a escola, né? Uma escolinha, inclusive, onde eu estudei, fiz até a 4ª série. Hoje desativaram, né? O Estado acabou desativando muitas escolas do interior. Então, eu não moro no centro da comunidade. Eu moro na Vila Comim, que é no interior da comunidade, de interior de Espumoso, que é interior do estado. Sim, sim. Então, imagina, né? Aí, eis que do lado aqui da minha casa, né, onde eu estou falando com vocês hoje, tem a casa dos meus avós paternos, que é uma casa com mais de 70 anos. E há uns 5 anos atrás, né, eu já voltei a morar aqui, já atendia aqui na minha casa, daí a clínica que eu tinha na cidade, acabei trazendo para cá, atendendo meus pacientes aqui na minha casa, e todo mundo chegava aqui e dizia, ai, é tão gostoso de estar aqui, teria que ter um lugar para a gente, depois do atendimento, ficar, porque é muito bom. Mas, ok. Aí a casa dos meus avós, ela ficou desativada há um tempo, né? E eu e minha irmã, que somos as netas mais novas, a gente acabou recebendo de herança. Sabe aquelas heranças que ninguém quer? Sim. Uma casa velha. Presente de grego. Literalmente, mas pensa num presente de grego, assim, ó, ao quadrado. Sim. E aí a gente recebeu aquela casa há uns 5 anos atrás, e é do ladinho da minha. Nossa, e agora o que eu faço com isso? Né? Um mausoléu que estava abandonado, já fechado, casa fechada, a gente sabe que deteriora assim de um ano para o outro muito. E eu olhei para aquilo, nossa, né? E agora? Aí ficou um ano mais ou menos fechada. E é incrível que, eu acho que é porque eu amo muito esse lugar aqui, tenho muita história, né? Minha vida toda foi aqui. Todas as vezes que a Tadinha, e eu acho que é legal, assim, passar essas experiências, né? A Tardinha, a minha casa é um pouquinho mais no alto, essa outra casa dos meus avós é um pouquinho mais para baixo da minha. E eu adoro deixar a casa toda aberta, né? Eu adoro, assim, a casa toda aberta. Então, a Tardinha, todos os dias, depois que eu recebi ela de herança, todos os dias eu ia fechar a janela do meu quarto, eu olhava para baixo, para a casa dos meus avós, e eu via muita luz ali sempre, né? E eu pensava, eu acho que é porque eu amo muito esse lugar. Deve ser por isso. E aí, um ano depois que eu recebi essa casa de herança, eu resolvi, então, fazer minha sala de atendimento e, na época, o escritório da fazenda na casa. Né? Tinha que manter aquela casa. Jamais eu iria desmanchar, porque eu tenho muito apego, assim, a tudo, toda a história aqui, né? Então, vou abrir o escritório da fazenda lá e a minha sala de atendimento. Aí, eis que em 20 dias, né, veio meus funcionários aqui da fazenda, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, todo mundo ajudando, assim, e a gente restaura essa casa em 20 dias. E aí ela se torna Vila Casulo. Eu Mas falo que a Vila Casulo, ela se constituiu. Ela Começou também assim... Ela também é empreiteira, Lúcia Matos. Isso aí não estava no currículo. Sim, gente. Vocês não têm noção. Tem a Júlia, que trabalha comigo, que me auxilia aqui. Ela fala, vocês não sabem quem mora nesse corpo aí. Ela sempre fala, não me entrega para todo mundo. As pessoas vêm aqui me visitar. Ela diz, vocês não sabem o que essa carinha aí faz. Então, hoje, essa casa que vocês reformaram, com a família toda fazendo um mutirão, ela funciona como... tem hotelaria também ou são atendimentos? Como é que hotelaria funciona? não, é day use. Né? Uhum. Então a gente restaurou a casa, né? Claro que depois dessa primeira empreitada familiar aí ela se transformou bastante, né? A gente vem fazendo outras reformas, enfim, na casa. Já fazem 4 anos que eu abri a Vila Casulo, mas o início foi algo assim que era para ser
enfim, a minha sala de atendimento, um espaço, e hoje a casa não é mais minha, é de todos que vêm aqui, e é um espaço que com maior alegria eu consigo dividir com as pessoas, né? Então na casa a gente manteve toda a história da família, né? Comecei a resgatar, assim, inclusive história familiar, né, tanto de paterna quanto materna, então tem vários objetos, assim, de toda a família aqui, tem objetos que os clientes trazem, né, e é um espaço hoje realmente para se sentir em casa. Então, na Vila Casulo, a gente abre de quarta-feira a sábado, né, vocês vão me encontrar aqui na Vila Casulo, trabalhando descalço por aqui, né, cuidando de jardim às vezes atendendo, enfim. E as pessoas vêm, passam o dia, né, se sentindo em casa. Tem gente que vem aqui trabalhar, tem gente que vem para fazer alguma comemoração, alguma reunião, enfim, a gente abre a Vila Casulo para diversas demandas, né? E, além de tudo, a gente oferece, então, terapias alternativas. Luísa, a gente já viu que tu é uma pessoa super empreendedora, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, queria te perguntar, quando tu olha para o futuro, onde é que tu quer chegar? Quais são os teus projetos para o futuro? Sabe que uma das partes em que eu não contei, a vida traz tudo aquilo que a gente precisa, né? Quando a gente tem um propósito, a vida é incrível, é quase que mágico. Ela traz tudo o que a gente precisa. E um dos presentes que a vida me deu é o meu cunhado. Eu falo que é o irmão que eu desenhei para mim, né? O marido da minha irmã. Então ele vem para a família já há um bom tempo. Meu pai era vivo ainda quando eles namoravam, agora são casados, né? E me deram 2 presentes também, que são meus sobrinhos, que é a melhor coisa da vida, aquelas crianças. E ele assumiu a propriedade já fazem 3 anos, né? Porque a demanda aqui se tornou muito grande. Então, com o meu trabalho, com as minhas terapias, cursos, palestras, né, enfim, e é mais a Vila Casulo, eu acabei, a gente redividiu a família, que a gente trabalha, mas todo mundo junto, né? Então, ele assumiu a parte da gerência, né, hoje ele está à frente da propriedade, e ele é agrônomo, então uma pessoa fantástica, então a vida me trouxe ele de presente para essa nova fase de vida que eu estou vivendo agora, né, bem dedicada aí às pessoas e às terapias. E quando eu olho para o futuro, né, eu penso em planos e projetos, sabe aquela sensação que tudo está como deveria estar, assim? Hoje eu olho para frente, eu só tenho a agradecer, assim, eu só enxergo expandindo ainda mais o que eu já estou fazendo. Hoje me perguntar, você mudaria alguma coisa? Não, nada. A única coisa que eu peço é eu conseguir auxiliar mais pessoas, cada vez mais, né? Mas fora isso, assim, eu só agradeço, sabe? É muito legal quando a gente se dá conta que a gente já chegou em um lugar que a gente não sabia que iria chegar, né? Mas, enfim, tava indo, né? Agora, uma pergunta, assim, pra gente fazer já encaminhando aqui pro final. Tu falaste aí no teu cunhado, né? Que te deu essa super ajuda, né? Nesse momento. E isso a gente traz muito para nossa pauta do programa, que é a amizade, né? Qual é a importância da amizade que tu vê nas relações das pessoas, na vida, na tua vida hoje, no teu trabalho, Luísa? Eu vejo que, assim, tanto na minha trajetória de vida quanto no presente, assim, o que eu estou fazendo, a amizade para mim foi o que me trouxe até aqui, né? Tanto quando eu iniciei lá na propriedade, né? Aqui na propriedade, que eu não entendia nada. Então eu tive auxílio de pessoas fantásticas, que eu falo que tive vários anjos na vida, assim, porque me auxiliaram, sabe? Tive apoio das cooperativas aqui, né? Que a gente é muito cooperativista. Então as cooperativas me auxiliaram, as pessoas maravilhosas, assim, que laços de amizade, assim, que eu falo que a maior herança do meu pai foram laços de amizades, que pessoas que eram amigos que me auxiliaram, né, nesse processo. E se não fossem as amizades, com certeza absoluta eu não estaria aqui. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Se não é com parceria, com amizade, com esses laços, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu não realizaria nem um décimo do que eu realizei e não estaria tão realizada na minha vida se não fossem as pessoas, né? Que passaram pela minha vida e que estão na minha vida. Então, amizade para mim, assim, é tudo.
né? Eu acho que a nossa base é o que nos impulsiona, tanto que eu trabalho com pessoas com laços de amizade, com parceria, né? Antes da gente iniciar aqui, até eu falei que a minha vida pessoal se confunde com o meu trabalho, porque é muito tudo ligado, não tem como não ser, porque eu trabalho com pessoas, desenvolvendo pessoas, então a base, inclusive, do meu trabalho é a amizade. Bom, chegou o momento, né, esperado deste programa. Luísa, o Ronaldo Triaca te indicou para esse encontro às cegas com a gente, lá de Brasília, nos trouxe de volta para o Rio Grande do Sul. E agora a gente quer saber quem é que tu vai indicar para o próximo encontro às cegas da Lúcia Porto e da Lúcia Matos aqui no Quase Sem Pauta. Então, é uma mulher fantástica, que eu conheci através do agro, né? O agro também me trouxe tantas amizades lindas, assim, que eu cultivo até hoje. E a Kelly Salvatória é a minha indicação. Ela mora em Canela, tem uma fazenda lá em Canela, né? Vocês vão continuar no Rio Grande do Sul, tá, gurias? Ah, ótimo. Não vou deixar vocês mulheres, passear. com mulheres poderosas. No Rio Grande do Sul, do Mulheres agro. do agronegócio. Do agronegócio do nosso Rio Grande. A Kelly tem uma história linda também de superação, onde ela também começa a implementar na fazenda dela a parte de turismo rural, né? Agora ela iniciando com pousada na fazenda. A fazenda dela é lindíssima, assim, um lugar fantástico. E ela tem uma história de superação, assim, é aquelas que também vai a campo, né? Coloca a mão na massa, ama o que faz. Então ela tem uma história fantástica para contar para vocês, que eu não quero adiantar aqui, né? Contar muita coisa. Eu tô curiosa para saber das histórias da Kelly. É guerreira, uma mulher forte. Mulher que não se mixa, que nem a gente diz. Não se mixa. A Kelly é faca na bota também. É Olha das aí, nossas. Isso aí dá uma bela temporada, hein? Mulheres que não se mixam. Mulheres que não se mixa. Mulheres que fazem seu próprio churrasco. Aqui é assim, viu, guria? Ninguém mexe a minha churrasqueira. Não pega a minha picanha. Ah, meu Deus. Não pega a minha picanha. Na churrasqueira que mando eu. Gente, com o convite para picanha, para o churrasco e tal, a gente vai ter que encerrar, né? Porque foi um papo o arroba muito da legal. Luísa, tá? A gente quer deixar aqui para vocês o arroba, né? Quem quiser saber mais do trabalho da Luísa Comim, conhecer mais sobre a Vila Casulo e um pouco dessa história tão bacana que ela contou, né? Pode nos acompanhar, que a gente vai contar algumas coisas também no feed do Quase Sem Pauta. Luísa, a gente quer te agradecer muito por ter estado aqui conosco, compartilhado um pouco da tua historinha. A gente vai contar um pouquinho dela também nas nossas redes sociais. E, super te agradecer pelo teu tempo, né? Que foi muito bacana, né, gurias, eu que agradeço. Nossa, que convite especial, assim, muito legal conhecer vocês, esse projeto. Foi um prazer muito grande. E entrem em contato, adoro, né, conversar com vocês aí pelo meu Instagram, pode entrar ali, tem o WhatsApp também. Vai ser um prazer contar um pouquinho mais da minha história e também ficar sabendo de novas histórias aí, quem quiser entrar em contato e fazer mais uma amizade, vir conhecer a Vila Casulo, esse espaço mágico aqui, vou ficar muito feliz. Muito bem, muito obrigada. E você nos siga também no Quase Sem Pauta, vai lá no nosso site para conhecer, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, porque daqui a 15 dias a gente tem um encontro às cegas com a amiga da Luísa. Isso aí? A Kelly, vamos lá. A Kelly. Será um grande encontro. Obrigada. Beijo, gurias. Beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.